Esta noite revelamos que o Governo foi avisado de ilegalidades na concessão para a exploração de lítio em Montalegre 2 dias antes do contrato. O antigo autarca do Porto, Nuno Cardoso, admitiu ao 6 às 9 que o amigo e ministro Matos Fernandes ficou desconfortável com o que ouviu. O ministro delegou o dossiê no secretário de Estado da Energia e hoje João Galamba vai estar em direto aqui no 6 às 9. Boa noite. Há um novo episódio no negócio de pelo menos 350 milhões de euros que está a ser investigado pelo Ministério Público por alegadas suspeitas de corrupção no Governo. O antigo presidente da Câmara do Porto, Nuno Cardoso, revelou, em exclusiva ao 6 às 9, que avisou o Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, e o Secretário de Estado, João Galamba, das ilegalidades que iriam decorrer da concessão da exploração de lítio em Montalegre a uma empresa que tinha sido criada na véspera. 2 dias depois desta reunião informal e secreta, João Galamba assinou o contrato que abriu caminho à construção em Portugal da maior refinaria de lítio da Europa. Neste negócio estava já, desde dezembro, como consultor financeiro, o ex-secretário de Estado da Internacionalização, Jorge Costa Oliveira, amigo pessoal do primeiro-ministro António Costa. Uma reunião 2 dias antes da assinatura deste contrato milionário com o Estado. Aconteceu a 26 de março deste ano no Ministério do Ambiente. Foi o antigo presidente da Câmara do Porto, Nuno Cardoso, que a solicitou diretamente ao ministro Matos Fernandes. Sim. Doutor Engenheiro Nuno Cardoso? Sim, boa tarde. Boa tarde, sou Sandra Felgueira, jornalista da RTP. Como está? Sim, boa tarde, tudo bem. Sr. Engenheiro, dá-me licença de gravar consigo uma curta conversa sobre uma concessão de lítio em Montalegre, na qual sei que teve alguns contactos. Tive um único contacto. Mas dá-me licença de gravar o que daqui para a frente pudermos dizer. O Sr. Engenheiro está a dizer-me que teve apenas um contacto neste dossiê. Sim, basicamente foi um. Quer dizer, eu vim a conhecer por intermédio de um amigo o episódio que se passava em relação, portanto, a uma sociedade que estava a desenvolver uma licença de prospecção de lítio e, portanto, efetivamente havia um contencioso entre acionistas e houve ali, um negócio muito complexo e eu, na minha esperança que tenho de um dia ver o nosso país desenvolvido e com riqueza que possa distribuir por todos, efetivamente fiquei preocupado porque me apercebi que pelo caminho que as coisas iam levar, todo o processo ia ser bloqueado. Para si ficou claro, e foi Presidente de Câmara do Porto durante largos anos, portanto tem muita experiência em contratação pública, ficou claro que a forma e o modo como essa alienação de capital e essa transformação de uma sociedade ocorreu, iria dar problemas. Iria dar problemas porque para o próprio Estado, pergunto-lhe. Foi-me dado a conhecer que havia já um litígio em tribunal, portanto, entre as pessoas. E avisou João Pedro Matos Fernandes disso? Não, eu tenho em grande estima e consideração o ministro João Pedro Matos Fernandes. De quem é amigo pessoal, até imagino. Sou amigo pessoal, fui inclusive também professor dele na Faculdade de Engenharia do Porto e, portanto, perante esta notícia que eu tinha, no meu dever de lealdade perante pessoas que tenho consideração, pedi-lhe uma reunião informal, em que fui Presidente da Câmara de Montalegre e foi um advogado que representava o grupo de investidores que estava lesado. O 6 às 9 soube desta reunião informal logo em abril, mas a presença de Nuno Cardoso e de Matos Fernandes foi sempre omitida, como se constata desta resposta oficial enviada ao 6 às 9 pelos assessores do ministro. Mas o ex-presidente da Câmara do Porto veio mesmo a Lisboa e veio depois de ter sido contactado pelo principal acionista da empresa Luso Recursos Limitada. António Marques
tinha investido mais de 600 mil euros no projeto de prospecção de lítio em Montalegre e, apesar da sua empresa ser a única candidata à concessão definitiva há 35 anos, de um dia para o outro, a Luso Recursos Limitada foi arredada do negócio a favor de outra Luso Recursos, Portugal Lithium SA, criada 3 dias antes do contrato com o Estado, com um capital social de 50 mil euros. Nem tem conhecimento que depois desta reunião, apenas 2 dias depois desta reunião, a licença foi atribuída. Pois, portanto, a urgência da reunião era, de facto, alertar, portanto, o poder público para, porventura, fazer um compasso de espera e perceber o que é que estava a passar. Fazia sentido fazer um compasso de espera até se esclarecerem as coisas, não avançar para o precipício. Mas avançou-se para o precipício, ou não? Eu penso que sim. E como é que interpreta as palavras de João Galamba, que diz, claro, preto no branco, de que tudo foi feito dentro da legalidade? Aliás, não atribuir a concessão é que colocaria o perigo de violar a lei. Não, portanto, o Sr. Secretário de Estado quer dizer, não desconhece o conflito e quer desconhecê-lo. E, portanto, mas conhece-o, está a dizer-me que o conhece, porque ele estava na reunião. Conheceu nessa reunião e conheceu nessa reunião. E qual foi a posição que ele tomou na reunião? Não, pôs-se num aspecto muito formal de que o processo estava a correr dentro da tramitação, que o Estado não desconhecia, portanto, os conflitos, não era competência do Estado dirimir conflitos entre sócios. E o Sr. Ministro Matos Fernandes pareceu-lhe confortável com a explicação? Não, eu acho que ficou bastante desconfortável e foi dizendo que isto era apenas um primeiro passo, porque naturalmente que a exploração só avançará um dia que haja um estudo de impacto ambiental aprovado, portanto, a AIA aprovado. Na resposta ao 6/9, logo em abril, o Ministério do Ambiente insistiu que a decisão de atribuição da concessão respeitou o procedimento legal e não podia nem devia ter tido em conta diferendos desta natureza que foram informalmente comunicados. Certo é que, nem durante nem depois da reunião, João Galamba quis receber formalmente a ação que António Marques já tinha intentado em tribunal, acusando o antigo sócio Ricardo Pinheiro de ter promovido um golpe palaciano para o afastar do negócio. E por isso, o empresário enviou a respectiva queixa ao tribunal para o e-mail do secretário de Estado da Energia. Eram precisamente 5h06 desse dia 26 de março. António Marques nunca recebeu qualquer resposta do governo e, ainda assim, conhecedor do litígio, o secretário de Estado da Energia manteve o despacho favorável à concessão para exploração de lítio em Montalegre, que tinha assinado a 8 de março. Acha que a decisão de João Galamba defendeu o interesse público? Não, eu acho que o bom senso, se houvesse bom senso a imperar, fazia-se um compasso de espera, chamavam-se os interessados todos e tentava perceber melhor o que estava em causa e tentava-se arranjar uma solução. Teme que, por causa deste conflito, possa pôr-se em causa o investimento de milhões? Claro que sim, já está a atrasar, portanto todo este processo já está a atrasar do meu ponto de vista, como é óbvio, não é? Ainda sem estudo de impacto ambiental, o processo que pode dar origem à maior refinaria de lítio na Europa vive mergulhado num impasse. Um impasse onde figura o ex-secretário de Estado Jorge Costa Oliveira, afastado do governo em pleno escândalo Galpgate. É consultor financeiro da empresa Luso Recursos Portugal Lithium SA desde dezembro. 2 dias depois da assinatura do contrato que abre portas a um negócio de 350 milhões de euros, foi recebido por João Galamba, como o próprio gabinete do secretário de Estado confirma. O tema da reunião é, até hoje, um segredo. Esta semana tivemos acesso a mais peças deste estranho processo, aprovado pelo secretário de Estado da Energia, João Galamba. Peças difíceis de compreender e ainda mais difíceis de explicar. Detectámos, por exemplo, que 6 dias antes de a empresa vencedora da concessão ter anunciado alterações à estrutura societária, a Direção-Geral de Energia já tinha emitido um parecer favorável, adivinhando que a empresa se chamaria, como se veio a chamar, Luso Recursos Portugal Lithium SA. Resumindo isto, eles levam o lucro, nós ficamos com a poluição.
Nós queremos a nossa terra exatamente como está, independente do dinheiro que lhe queiram vir pagar, porque nós não é por dinheiro. Eles não querem saber de quem cá está, nem de quem cá vive, não temos mínima dúvida disso. Centenas de milhões de euros de investimento para centenas de milhões de euros de lucro previsto. A mina de Cepeda promete ser uma mina para quem a venha a explorar. Só que o verdadeiro negócio não é propriamente a mina a céu aberto. Em Portugal, o lítio não existe na forma que interessa à indústria de produção de baterias para telemóveis ou para carros elétricos. Ao contrário, por exemplo, do que acontece no Chile ou na Bolívia, o lítio português terá sempre de ser refinado. A Spodumena, o minério de lítio que se encontra em Portugal, precisa de ser transformada numa de duas valiosas moléculas, o hidróxido de lítio ou o carbonato de lítio. Isso exige um processo tecnológico de refinação, ou seja, precisa de uma refinaria. É esse o plano que existe e que vale centenas de milhões de euros do investimento que está a ser negociado por Jorge Costa Oliveira para Cepeda, onde a Luso Recursos Portugal Lithium já anunciou querer construir a maior refinaria de lítio da Europa. O que nós temos são muitas entidades que têm interesse, por um lado, em estar ligada àquela que pode vir a ser a maior refinaria de hidróxido de lítio dentro da Europa. Enfim, teremos que ver exatamente depois também quais são os recursos que existem nas zonas que estão preparadas para ir a concurso e que podem alimentar a refinaria. É que uma coisa é o valor da Spodumena existente em Portugal, outra é o valor do hidróxido de lítio. Para se perceber a diferença, basta olhar para as cotações no mercado. Nos últimos meses, o concentrado de Spodumena foi comercializado em países produtores como a Austrália entre os 550 e os 620 dólares por tonelada. Ao mesmo tempo, o hidróxido de lítio valia quase 30 vezes mais no mercado. Rondava os 14 mil dólares por tonelada. É por isso na refinação prevista no projeto da mina de Cepeda que está a verdadeira alma do negócio do lítio. A questão será, pois, chegar primeiro. No fundo, isto é uma decisão política. Nós sabemos isso, temos consciência disso. Portanto, claro que não me surpreenderia que isto é uma decisão... Ou seja, nós percebemos que isto é a União Europeia, o nosso governo estão envolvidos nisto. Estão envolvidos em todo este processo. De facto, em resposta a questões enviadas pelo 6-9, é a própria Comissão Europeia que confirma que acompanha com grande interesse a evolução dos projetos de extração e refinação de lítio em Portugal. A responsabilidade pela mineração cabe aos Estados-membros. No contexto da Aliança para as Baterias da União Europeia, podemos ajudar, facilitando o acesso a fundos que poderão ser usados em projetos que respeitem os requisitos nacionais, inclusive ambientais. O financiamento potencial poderá vir dos Fundos Europeus de Desenvolvimento Regional, de recursos próprios dos Estados-membros ou do Banco Europeu de Investimentos através da atribuição de crédito. E confirma ainda a informação dada na semana passada pelo 6-9, quanto aos responsáveis que, em nome do governo português, têm participado nas reuniões ao mais alto nível sobre o dossiê do lítio. O ministro Cisa Vieira, juntamente com o secretário de Estado da Energia, João Galamba, responsável pelos projetos de mineração de lítio, participaram na 3ª e 4ª reuniões de alto nível da Aliança Europeia para as Baterias. Reuniões que tiveram lugar em Bruxelas este ano, já depois da assinatura do contrato de concessão, em que o Estado atribuiu à Luso Recursos Portugal Lithium a licença de 35 anos para explorar a mina de Cepeda, a primeira licença do género dada pelo governo português. O problema, tal como o 6-9 demonstrou, prende-se com a possibilidade da concessão vir a ser judicialmente anulada. O secretário de Estado, João Galamba, tem vindo a insistir que o governo fez tudo dentro da lei, mas a situação é tão complexa que não só está entregue aos tribunais, como, sabe hoje o 6-9, o próprio governo já tinha sido avisado da possibilidade real de uma ilegalidade no processo, antes da assinatura do contrato. A questão fundamental é determinar se a Luso Recursos Portugal Lithium é de facto a detentora dos direitos originais de prospecção e pesquisa para a mina de Cepeda. O processo começa a 13 de novembro de 2017, o dia em que a empresa efetivamente detentora dos direitos, a Luso Recursos Limitada, envia um requerimento ao então Secretário de Estado da Energia. No documento é pedida a atribuição da licença de exploração e são anexadas informações que o futuro
acabará por contrariar. A Luso-Recursos Limitada, então gerida por Ricardo Pinheiro e António Marques, informa o Governo que, para explorar a mina, vai ter de constituir uma sociedade dedicada exclusivamente ao negócio. Foi de facto o que aconteceu, só que, ao contrário do que se afirma no requerimento, a empresa que veio a ser indicada não se chama Luso-Recursos Cepeda. Tem Ricardo Pinheiro, mas já não tem António Marques na gerência. E não tem um capital social de 1,5 milhão de euros, mas apenas 50 mil. O certo é que foram estas informações que seguiram para a consulta pública. Meses depois, a 6 de abril de 2018, a Direção-Geral de Energia e Geologia coloca em Diário da República o aviso que informa da existência do requerimento da Luso-Recursos Limitada e dá 30 dias a eventuais interessados para se pronunciarem e apresentarem reclamações sobre o conteúdo. Conteúdo que vai ser, já depois da consulta pública, totalmente alterado. Os serviços do Estado, da Direção-Geral de Energia e Geologia, vão revelar-se, no entanto, absolutamente imunes às informações que recebem acerca dos vários conflitos em que as empresas com o nome Luso-Recursos estão envolvidas. De acordo com os documentos a que o 6 às 9 teve acesso, o parecer positivo em que a DGEG se vai basear para assinar o contrato de concessão contém o nome Luso-Recursos Portugal Lithium, antes mesmo de existir uma comunicação formal de Ricardo Pinheiro a dar conta dessa informação. O parecer é assinado a 13 de novembro do ano passado pelo chefe de divisão Correia Gomes e secundado depois pelo diretor de serviços Silva Pereira. Nesse parecer, diz-se explicitamente que a atribuição dos direitos de exploração deve ser feita em nome da Luso-Recursos Portugal Lithium. Só que há uma questão. Como poderia a DGEG saber o nome da empresa se 6 dias depois, a 19 de novembro, o próprio Ricardo Pinheiro envia a Silva Pereira um e-mail em que informa a constituição de uma sociedade que ainda não tem nome porque o assunto está ainda a ser tratado? Aliás, é a própria DGEG que, nos documentos de suporte à informação técnica, refere que o nome Luso-Recursos Portugal Lithium lhe foi comunicado através de 2 e-mails de Ricardo Pinheiro, enviados a 19 e 22 de novembro, qualquer um deles após a data do parecer da DGEG, em que surge o nome. O 6 às 9 procurou obter respostas do Ministério do Ambiente a todas as questões apresentadas esta noite, de forma a serem incluídas nestas reportagens. Por e-mail, às 16h39, os assessores do gabinete garantiram-nos que não havia nada mais a esclarecer, mas 15 minutos depois fomos informados que, afinal, o Secretário de Estado de Energia estava disponível, como está, para estar aqui em direto. Boa noite, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigada por estar aqui connosco. Começo por perguntar precisamente isto. Porquê é que até hoje ocultou a existência de ex-governantes como Jorge Costa Oliveira e agora também Nuno Cardoso terem participado em reuniões informais relativas a este dossiê do lítio? Afinal, há ou não há lobbying neste negócio? Desculpe, eu não ocultei porque não me foi perguntado. A pergunta que foi feita... perguntado? Não foi perguntado. A pergunta que foi feita foi se eu tinha recebido a sociedade. Eu disse que sim, indiquei os nomes das pessoas que tinham estado presentes na reunião, portanto não ocultei nada. Se se deixar lembrar-se deste e-mail, onde lhe foi perguntado se houve esta reunião, e é que não vem aqui o nome nem do Nuno Cardoso, nem sequer do Ministro Matos Fernandes. Não me perguntou? Perguntei-lhe quem esteve na reunião. Recordar-se-á, este e-mail é um e-mail de abril de 2019, foi perguntado exatamente quem é que estava na reunião. Respondeu que esteve o Sr. Presidente da Câmara de Montalegre, um sócio dos Luso-Recursos, que vinha acompanhado por alguém que se presume estar ligado à empresa. Presumo agora que seja Nuno Cardoso. O que lhe perguntei, qual é que era a necessidade deste secretismo em torno de quem estava envolvido? Não houve secretismo nenhum, mas achei que era irrelevante dizer o nome da pessoa. Disse que tinha vindo acompanhado das pessoas que entendeu vir acompanhado. E porquê é que não disse que o Sr. Ministro Matos Fernandes estava na reunião e que ficou desconfortável? Porque também não me foi perguntado se tinha estado na reunião ou não. Perguntou quem é com quem. Perguntou quem. Eu não reúno com o Ministro. Eu sou acompanhado com o Ministro e reúno com pessoas terceiras ao Ministério. Na reunião. Mas tudo bem. Sobre as alegações que são hoje ditas, eu queria contestar a versão dos factos contada por Nuno Cardoso e acho um pouco estranho, esta peça já passou várias vezes e esta é a primeira vez que há contraditório, porque nunca tentaram ouvir nenhum dos elementos que esteve presente na reunião, perguntando sobre o conteúdo da mesma, e mais estranho ainda é que nem sequer tentaram contactar o Sr. Presidente da Câmara de Montalegre. Ora, o Sr. Presidente da Câmara de Montalegre pode desmentir... Olha, foi contactado amplamente e também não pode desmentir que eu tenha sido, mas tudo bem. Pode desmentir uma coisa que foi dita pelo engenheiro Nuno Cardoso e que eu vou explicar aqui. Aliás, há uns meses eu disse à Sandra, eu disse-lhe assim, que sim, que tinha recebido pessoas antes da celebração do contrato, certo. E sim, que me tinham dito que os sócios que iam celebrar o contrato não eram pessoas idóneas. Mas parecia irrelevante. Não é uma questão de irrelevante, Sandra. Todo este processo decorre nos termos da lei, tem procedimentos. Um secretário de Estado não decide no vazio.
Este processo teve para ser positivo do técnico, Certo. do chefe do diretor de serviços, da subdiretora e do diretor-geral. E é com base nas informações e na análise das mesmas, como é evidente, que se tomam decisões políticas. E foi isso que foi feito. Mas foram feitas um conjunto de alegações até agora que resultam apenas do total desconhecimento da lei. A Sandra tem dito muitas vezes, e o programa também tem dito, que foi atribuído uma concessão sem estudo de impacto ambiental. Ora, é isso que está previsto na lei. O estudo de impacto ambiental é uma obrigação do concessionário e não uma condição para obter a concessão. Já agora deixe-me terminar. De imprecisões que é bom não que estou a gente a dizer, informe. não, eu estou a ter a oportunidade aqui pela primeira vez de esclarecer uma coisa que já devia ter sido várias vezes esclarecida. e infelizmente não E quis. nós temos publicado Isso é um e-mails registro que longuíssimos que a Sandra não publica, e exerceremos o nosso direito de resposta, e estou aqui eu também para esclarecer. Muito bem. Tem sido dito várias coisas que são faltas. Esta é a primeira. Não há nenhuma anormalidade em dar uma concessão sem estudo de impacto ambiental. Não há nenhum problema com o estudo de impacto. Você falou na lei. A lei diz muito claramente que só pode ser concessionária a título definitivo quem na lei tiver revelado direitos de prospecção. Ora, a empresa Luso-Recursos, a quem o senhor deu a concessão, não revelou ser a mesma. A lei diz que tem que ser assim, e peço desculpa, estou-lhe a mostrar a lei. Esta empresa, a quem o senhor deu uma concessão definitiva há 35 anos, em nome do Estado português, tem sócios... 20 anos, não é? Desculpa, 35 é 20 anos. prorrogáveis por mais 15, são 35. Durante a verificação de determinados factos. Ok, tem sócios diferentes, tem sedes em diferentes cidades, tem outros números fiscais. O senhor sabe disto, foi informado disto. Sabe, inclusivamente, que a sede da Luso-Recursos Portugal Lithium S.A. fica na junta de freguesia da Montalegre, que é uma junta do PS. O senhor sabe isto, tão bem quanto eu. Não percebo a relevância. A relevância é que sim. o que o senhor me está a dizer é que não há irregularidades. Então eu peço-lhe que o senhor me explique aqui, a todos os portugueses, como é que é possível haver um parecer favorável que foi assinado por si 6 dias antes deste e-mail enviado pela empresa Luso-Recursos S.A., em que, em momento algum, estes senhores lhe dizem que se chamam Luso-Recursos Portugal Lithium. Só lhe dizem apenas que a estrutura societária vai ter novos sócios. E o senhor já diz... O parecer foi assinado em 2019. Não, Esse documento é 2018. 8/3/2019. Não, este documento não é. Este documento é a seguir. Desculpe, está-me a mostrar um documento que diz 19 de novembro de 2018 e está-me a mostrar um despacho meu de 2019. Eu acho que 2019 é a seguir a 2018, E o senhor sabia? Desculpe, não estou a perceber O senhor sabia, Sandra, que era uma empresa? O que se passou empresa... naquela reunião, e eu contei-lhe em off, portanto, aquela ideia que a Sandra agora disse, que o 6 às 9 soube, eu contei-lhe há 6 meses que tinha recebido e havia um senhor que tinha dito que se sentia burlado por um conjunto de pessoas... Mas não contou da presença de Nuno Cardoso. É totalmente irrelevante para isto. O que interessa é o conteúdo que foi dito. E eu contei à Sandra que 2 dias antes, ou que na véspera da assinatura do contrato, veio uma pessoa dizer que eu não podia assinar o contrato porque o senhor tinha sido burlado e tinha havido um golpe palaciano, como refere aqui o 6 às 9, entre os acionistas da Luso-Recursos. E eu respondi a esse senhor, eu disse, ouça, impugnou a decisão, meteu algum processo em tribunal, não hei de pôr. Eu disse, então, eu não tenho nenhuma base para mudar, para alterar e parar um processo que decorre nos termos da lei. Se eu pudesse parar um processo só porque um terceiro diz, olha, aquele senhor não é gente séria, não tendo metido nenhum processo em tribunal, não havendo nenhuma sentença, isso é que era altamente irregular. É um processo, Sandra, desculpa, é um processo que decorre nos termos da lei, com pareceres favoráveis de todos os serviços. Está tranquilo. E vem alguém... Como é que o senhor responde às suspeitas que o Ministério Público tem e que levaram agora a levantar um inquérito? É um inquérito do qual só conhece a Sandra, porque a DGEG não foi consultada nem notificada. Como o senhor sabe, o Ministério não tem a obrigação de consultar as pessoas que investigam, não é? Sim, não, mas pelo visto a Sandra... O que eu digo é que nem o Governo sabe, nem o senhor está nem tranquilo? a direção... Eu estou totalmente, 100% tranquilo com a absoluta correção de todo este procedimento. Repara uma coisa, eu não sei se existe ou não um conflito entre acionistas em que aquilo que o senhor me disse é verdade, mas sei uma coisa, não sou eu o juiz disso. Há instâncias próprias para decidir e esse senhor, como outros, pode... Aliás, eu disse-lhe, ouça, se sente lesado e acha que foi burlado. Não é o Governo que... Mas não é o Governo não leva o interesse sobre público quando sabe que este negócio, que é tão importante para Portugal, o senhor disse-me também nessa conversa em off, que agora tornou em on, que... portanto, confirma que eu tivesse a conversa em off. Confirmo. Então porquê é que diz que o 6 às 9 descobriu quando eu próprio lhe contei isto há O senhor nunca me contou de Nuno Cardoso e nunca contou de Matos Fernandes, Era muito relevante dessa... O senhor sabe que era muito relevante saber era, e por isso é que eu lhe contei. Como não contou de Jorge Costa Oliveira e sabe que era muito relevante. O que é relevante nessa reunião não é ter estado lá Nuno Cardoso. É o que a pessoa que se
utilizada Mas disso. olha, E é o que eu lhe não disse. nos vamos atropelar. O que lhe pergunto é, nessa conversa, o senhor não me disse em momento nenhum que existiam estas pessoas todas envolvidas e também me disse que era um grande objetivo para si e para o país haver uma refinaria de lítio em Portugal. Claro que sim. O que lhe pergunto é, o senhor ao atribuir a concessão a uma empresa que sabe que está neste litígio, que está envolta em processos que já pôs inclusive ao Estado em tribunal, o senhor não acha que vai adiar ad eterno uma grande oportunidade de negócio para um país como o nosso? E que isso é, em termos da sua governação, lesar o interesse público? Desculpe. O que é lesar o interesse público é não cumprir a lei. Eu vou repetir. Um secretário de Estado cumpre a lei e cumpre um conjunto de procedimentos, não decide no vazio. Quando se tem pareceres positivos... é só positivos... cumprir a lei. Desculpe, mas o cumprir a lei não é uma formalidade. Pronto. Tem um valor bastante substantivo. Não, ficou claro. Porque todos nós, e o Governo também, como é evidente, têm que obedecer Sim, à lei. E as decisões que tomam têm que ser, e as decisões que tomam têm que ter fundamento na lei e nas normas. E como é evidente, não é porque alguém diz que outro não é sério, que o burlou, que eu com essa informação, sem haver um processo em tribunal, ou pelo menos não me disse que ia meter, e eu até o incentivei. Eu disse-lhe, meu senhor, se sente lesado e acha que houve aqui alguma irregularidade, que foi enganado pelos seus... Não me cabe a mim, Secretário de Estado da Energia, dirimir conflitos entre sócios. Já ficou clara essa ideia? Deixa-me só perguntar-lhe uma coisa, estamos mesmo no limite, eu acho que essa ideia ficou clara, peço-lhe desculpa de o interromper, mas de facto o tempo ultrapassa-nos. O senhor sente-se em condições de continuar em funções e já sabe se vai ser convidado por Matos Fernandes para continuar à frente da Secretaria de Estado Eu pensava que de todas as Energia. explicações que nós lhe vamos dando por e-mail e que a Sandra não publica no seu programa fossem a resposta a essa pergunta. Há alguém que agiu no estrito cumprimento da lei e das obrigações que um secretário com decisor político tem que ter, eu estou de consciência absolutamente tranquila. Mas sente-se em condições plenas para ser convidado e já obteve esse convite? Isso tem que perguntar ao Ministro do Ambiente, que é ele que faz os convites. Pronto, deixa o tabu, é consigo. Eu da minha Só uma parte coisa, sinto não, muito a Sandra há bocado disse uma coisa que não é verdade. A lei prevê expressamente que a sociedade detentora de direitos de expressão e pesquisa pode indicar uma outra sociedade. E já agora, para terminar, não a pessoa que participou... Desculpe disto, Decreto-Lei 8890 está, mais uma vez... Não temos tempo para dirimir esse conflito, mas só uma coisa, mas agradeço muito a sua presença. A pessoa que foi sempre o interlocutor da Luz aos Recursos com o Estado português, no contrato de proteção e pesquisa, nas trocas de comunicação, na celebração do contrato de concessão, é sempre a mesma pessoa, Ricardo Pinheiro, tem aqui, não sei se conhece os contratos, posso dar. Muito bem. Estranhei que o 6º tivesse ontem pela primeira vez pedido para também consultar um processo. É verdade, sim senhor, pois, desculpe, mas é verdade. A dizer que não recebeu nenhum pedido do 6º e eu vou dizer que alguém aqui diz mentiras. Ficaremos cada um com o seu registro. Nada disso é verdade. De investigação, só a terceira peça é que procuro consultar um processo sobre o qual... E talvez fosse melhor o senhor informar-se melhor, nomeadamente com o assessor de imprensa de Ricardo Pinheiro, Joaquim Neutel, que eu sei que conhece muito bem. Obrigada por ter estado aqui esta noite. Foi um prazer ter a oportunidade de esclarecer o país de um assunto tão sensível que tem marcado a atualidade. Da minha parte, despeço-me. Voltamos a ver-nos agora, a partir de agora, para a semana, no horário de sempre, ou seja, na próxima sexta, às 9. Boa noite, tenha um ótimo fim de semana. A Direção de Informação da RTP repudia as considerações insultuosas que o Secretário de Estado da Energia, João Galamba, proferiu acerca da reportagem sobre o lítio, exibida neste programa, na semana passada. Toda a informação produzida pela RTP pauta-se por critérios de rigor jornalístico. A Direção de Informação não vai admitir insinuações sobre nenhum dos seus profissionais e reserva-se o direito de agir em conformidade.